E eu queria ler uma palavra que está lá no livro de Juízes. Se você puder abrir sua palavra aí, sua Bíblia, no livro de Juízes. E eu cheguei numa situação muito difícil da minha vida. A idade me trouxe a uma condição muito complicada, pastor. E eu vivia rindo do meu pai a respeito disso. E agora eu estou vivendo essa situação da mesma forma. Eu não consigo ler de óculos, eu preciso tirar o óculos para mim ler. Em contrapartida, a partir desse banco da frente eu não enxergo nada. E assim, eu fui no meu oftalmologista e ele falou assim, isso é coisa de velho, senhor. A idade chega a um cansaço visual natural que acontece essas coisas. Bom, eu não tenho um astigmatismo, mas ao mesmo tempo é um astigmatismo com miopia. É uma coisa assim que o óculos agora não está resolvendo, vou ter que trocar esse óculos. Mas enfim, eu quero ler aqui, então os irmãos entendam quando eu fizer esse exercício durante o culto, mas vai ser necessário. Juízes no capítulo 16, abra sua Bíblia no livro de Juízes no capítulo 16, a partir do verso 18. Juízes 16, 18. Eu vou ler até o verso 31, e ele diz assim: Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi essa vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou um homem e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como antes e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, quando foi raspado. Só até esse verso, só até o verso 22, feche seus olhos, vamos ter um momento de oração. Senhor meu Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua Palavra, pela leitura da Tua Palavra. Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo está nesse lugar, ó Deus. Em meio aos louvores o Senhor habita, e o Senhor recebeu o nosso louvor, a nossa adoração, e tudo aquilo que foi cantado, Senhor, foi do nosso fundo, no fundo do nosso coração, é daquilo que sentimos, Pai. Recebe, Senhor, as nossas orações aqui nesse lugar, recebe, ó Deus, tudo que foi feito ao Senhor, e que essa palavra possa penetrar no nosso coração, na nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu contei aqui um trecho, um pequeno trecho a respeito da... Vai ter que ser sem óculos. A respeito da vida de Sansão, da história de Sansão. E Sansão, para mim, é um personagem, apesar de que no livro de Hebreus, o escritor de Hebreus diz que ele está configurado entre os heróis da fé. Então eu classifico Sansão como um grande herói. E ele é um herói da forma literal, irmãos. Eu tenho uma admiração, assim, eu sempre me impressionei muito a respeito das histórias em quadrinhos. E sempre gostei muito, né, dos personagens, dos poderes, os personagens da Marvel, os personagens da DC. Eu sempre li muitas revistas em quadrinhos, e eu me lembro que eu era pequeno, meu irmão mais velho comprava as revistas, não deixava eu ler, e eu esperava ele ir para o trabalho, ia lá escondido, lia as revistas, guardava no mesmo lugar, e está tudo certo. Eu ficava sabendo das sagas, né, dos personagens. E eu praticamente, esses filmes da Marvel, irmãos, eu assisti todos. Entendam que esse aqui talvez seja o meu momento, o pastor Ivanildo uma vez falou aqui a respeito do livro das heresias, né, que todo pastor tem um livro, talvez esse seja o meu momento herege, né,
Mas eu gosto de ver até, inclusive, os personagens de Stan Lee. Os personagens de Stan Lee, ele traz um reflexo muito grande da humanidade daqueles super-heróis. De, apesar de terem superpoderes, de serem muito poderosos, muito fortes, eles têm uma situação que os constrange, que os deixa em situações difíceis, e quase sempre essas situações são relacionadas à sua humanidade, às dificuldades do dia a dia. Ele conta que um dos personagens que mais fez sucesso dele é o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é um adolescente, cheio de dificuldades de adolescente, né? E ele fala que as pessoas se identificavam muito com ele, apesar de ter um grande poder, mas ele tinha as suas dificuldades, os seus desafios como adolescente também. E eu vejo Sansão esse herói. Eu acho que essa condição da força dele, né, da maneira de ser indestrutível, né, que ele tem, a palavra de Deus fala numa situação em que ele vai contra os filisteus segurando uma mandíbula de um jumento, e com essa mandíbula de jumento ele consegue aniquilar 1000 filisteus, né? Então, de uma força sobrenatural, em um determinado momento ele arranca os portais, né? Não só as portas, mas os portais da entrada de uma cidade inteira, e carrega nas costas até o alto de uma montanha. Então era uma força sobrenatural. Então, antes mesmo da Marvel, da DC ou de qualquer outro criar imagens de super-heróis, a palavra de Deus já menciona um grande super-herói. Eu estava até observando, o Pedro ganhou uma Bíblia da mãe dele. Pedro, traz aqui sua Bíblia, deixa eu mostrar aqui, né? Cadê ela? Vem cá, cara, traz aqui. Sobe aqui. Ele deve estar morrendo, ele sente vergonha. E a Bíblia do Pedro é uma Bíblia em quadrinhos, né, Pedro? Você estava lendo qual história ali, agora? Não lembro. Era do bezerro de ouro. Tem uma do bezerro de ouro. Umas 3 dele, uma de Ur, de Moisés, né, segurando assim, e ele tem que ficar com os braços levantados enquanto o povo batalha. E é muito bacana, tem algumas histórias bíblicas ali em quadrinhos, e eu estou mais interessado que ele na leitura ali. Eu acho bacana o formato. E Sansão veio nessa condição de herói, ele veio no período de Israel, ele praticamente foi um dos últimos juízes, né? Israel foi governado por cerca de 14 juízes, num período de 350 anos. Sansão foi um deles, levantado por Deus para julgar a Israel. E nesses 350 anos, os juízes sempre eram instituídos num momento em que oscilava a crença daquele povo, oscilava a relação daquele povo com Deus, e quase sempre quando essa relação ela estava corrompida, vinha então um mal sobre a terra, vinha um mal sobre eles, e esse mal fazia com que o clamor deles então a Deus, o Senhor, ouvindo esse clamor, entregava a eles um juiz que julgava aquele povo e livrava eles das mãos do inimigo. E Josué é um desses juízes, dentro dessa oscilação. Sansão. Josué é o primeiro juiz. E aí há uma diferença que eu gostaria até de trazer. Josué é um líder formado por Moisés. Josué tem uma formação com Moisés por 40 anos, à beira ali de Moisés, vendo Moisés julgar o povo. Ele tem uma preparação. Logo depois que Moisés termina a sua jornada, passa a Josué essa incumbência. Josué termina a sua jornada como juiz de Israel, mas então nós percebemos que não havia uma transferência dessa responsabilidade. Eu entendo que em Josué termina essas orientações. Então passa a se governar com juízes levantados por Deus em uma determinada situação. Por exemplo, Josué termina o seu legado como juiz e o Senhor levanta Otiniel. É isso mesmo? Otiniel, né? Vem logo depois. E logo depois
Todos os outros juízes são juízes que não são formados por líderes, mas são juízes que são levantados para julgar o povo através de uma orientação e de uma ordem de Deus. Amém? E Deus ouve o clamor daquele povo nesse período. Nesse período de oscilação, a palavra diz que por 40 anos os filisteus oprimiam o povo judeu. Então Deus vai até Manoá, aliás, vai atrás da esposa de Manoá, uma mulher estéril. Um anjo visita aquela mulher e diz para ela o seguinte: olha, você vai ter um filho, e você vai ter um filho que vai julgar Israel, e vai livrar Israel das mãos dos filisteus. Ela, sendo estéril, ela chama o seu marido e fala: olha, eu recebi uma palavra, recebi uma promessa aqui, que nós vamos ter um filho, e esse menino vai ser aquele que vai livrar o nosso povo dos filisteus. O marido fica assustado e fala: como é que nós vamos criar esse menino? Quais são as orientações? Então o anjo faz uma nova visita e repassa a ele essas orientações. Abra sua Bíblia aí no livro de Juízes, no capítulo 13, e eu quero ler o verso 8. Verso 8 de Juízes 13. Conseguiu, não? Vou ler, diz assim, ó: então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine como devemos ensinar esse menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, o anjo de Deus. Veio outra vez a mulher, e ele estava no campo, porém não estava ela com seu marido. Apressou, pois, a mulher e correu, noticiou seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher. Veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste à mulher? Ele disse: eu sou. Então Manoá disse: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor: de tudo quanto eu disse a sua mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, não comerá. Nem vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Havia um propósito, um chamado na vida de Sansão para que ele salvasse o povo, para que ele livrasse Israel. E o anjo entrega àquela mulher um voto de nazireado. Lá no capítulo 6 de Números, explica como funcionava o voto de nazireado. E o voto de nazireado o nazireu ele não poderia comer coisas imundas, ele não podia tocar em pessoas mortas ou animais mortos, ele não podia tomar vinho ou tomar qualquer tipo de bebida forte, e os seus cabelos não poderiam ser cortados. Essas eram as marcas do nazireado. Sansão não foi o único nazireu, existem outros nazireus. O que nós mais temos conhecimento, Samuel foi um que recebeu o voto de nazireado, também feito pela sua mãe, assim como a esposa de Manoá. E há alguns teólogos que dizem que João Batista também pode ter sido um nazireu, recebeu esse voto de nazireu pela forma como ele vivia, pela forma diferente como João Batista vivia. E aqui nós vemos, irmãos, uma preocupação dos pais em cuidar, Sansão era separado, e a mãe e o pai falam: como é que nós vamos cuidar desse menino? Quais são as orientações? E aqui eu queria te trazer, irmãos, uma orientação a respeito da nossa posteridade. Nós oramos aqui pelas crianças, nós intercedemos por elas. Eu pedi aos pais que viessem aqui, justamente porque há uma grande necessidade de nós entendermos que a forma como nós agimos, a vida que nós levamos aqui nessa terra, as coisas que nós praticamos, traz influência sobre a nossa geração, sobre a nossa posteridade. Amém? Isso quem diz é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala no livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 5,
que o mal, o castigo, a iniquidade do homem visita a terceira e até a quarta geração. Mas ao mesmo tempo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, no verso 9, diz que a aliança, a bondade e a abundância do Senhor visita até 1000 gerações daqueles que servem ao Senhor. Você está entendendo isso? Tem glória a Deus mais forte aí, meu irmão? Olha só. Então o que eu faço não traz impacto somente a mim, mas à posteridade, aos meus filhos, aos meus netos, as próximas gerações que virão após mim, receberão isso. Tanto é que a mãe de Sansão guarda junto com ele, enquanto está tendo o período de gestação da criança, enquanto ela está no período de gestação de Sansão, ela não faz as mesmas coisas que o nazireu deveria fazer por toda a sua vida. Ela guarda os mesmos princípios. No capítulo 14, no verso 1, a partir do verso 3, aí nós já vimos uma outra situação com Sansão, que eu também acho interessante. Olha só. Capítulo 14, verso 1. E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, disse: vi uma mulher em Timna, das mulheres dos filisteus. Agora, pois, tomai-me por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, entre o teu povo, para que tu vás e tome como mulher dos filisteus, aqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela me agrada aos olhos. Irmãos, aí eu quero deixar aqui só um parêntese. Nós abrimos um parêntese aqui. Às vezes a maneira como nós conduzimos nossos filhos, nós criamos eles, nós orientamos, dizemos qual que é o propósito, o que eles devem fazer. Em algum momento esses meninos vão fazer alguma coisa que foge do nosso controle, sim ou não? E são as experiências que eles estão tentando adquirir. E são os erros que às vezes eles precisam passar para poder entender que eles precisam de um propósito. Eu quero falar disso mais para o final, prometo ser breve. Mas aqui nós vemos uma situação em que Sansão desafia os seus pais. Ele não poderia escolher uma esposa para ele. Aquele tempo, os judeus, quem escolhia as esposas dos filhos eram os pais. Ou seja, o pai dele escolheria uma esposa dentro da tribo de Israel para que ele pudesse se casar. Mas não, ele foi lá nos filisteus, viu uma moça que lhe agradou os olhos e falou para o pai: essa eu quero ter por minha esposa. Já avisou o pai e a mãe: é essa que eu vou ter, vocês precisam ir lá para acertar o dote, para poder resolver esse problema comigo. E o pai dele, mesmo orientando, mesmo lhe dando uma orientação contrária a isso, o acompanha. Verso 5 e verso 6 do capítulo 14 diz o seguinte: desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como que fende um cabrito, sem ter nada na mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que tinha feito. E aqui é uma palavra para os jovens. Irmãos, a palavra de Deus diz que Sansão não deveria ir comer as coisas da vinha, nem o produto da vinha, nem o vinho. Mas sabe o que ele faz aqui? Ele desce com seus pais, desvia o seu caminho e vai justamente para um lugar onde tinha vinho, onde tinha as uvas. Ele vai para um vinhedo, escondido dos pais. Aí aos jovens, que às vezes decide fazer algo escondido dos pais, não avisa e vai, assim mesmo. Deixa eu te dizer algo aqui, jovem. Tem leão lá. Tem leão. Todas as vezes que você faz algo, que você não está sobre bênção, tem leão. Aí eu quero dar um recado agora para os pais. Pais que oram, não preocupe, quando tiver leão lá, o Senhor se apodera e destrói o leão. Tem glória a Deus aí?
O Senhor manda provisão lá para acabar com o leão. O leão está lá, viu, jovem? Você também não fica, abre o olho. Saiu fora do que o pai e a mãe falou, tem leão esperando. E aí o pai e a mãe que está em oração constante, Senhor, quebra o laço, fecha a boca do leão. Aleluia, glória a Deus. E Deus tem livrado, irmãos. E Deus livra Sansão naquele momento. E ele não deixa saber os seus pais o que ele havia feito. E logo depois que ele desce até Timna, seus pais conhecem a sua nova esposa, acerta-se os dotes, acerta-se os arranjos do casamento, eles voltam para casa. E aí no verso 8 e no verso 9, Sansão está voltando a Timna para buscar a sua esposa, para fazer o casamento, os preparativos do casamento e para se casar. Alguém leia para mim aí o verso 8 e o verso 9. Depois de alguns dias, quando voltou para tomar, apartou-se no caminho a ver o corpo do leão morto. Este havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Tendo chegado a seu pai e a sua mãe, deu-lhes dele e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Sempre que nós nos desviamos do caminho do Senhor, sempre que nós nos desviamos de um propósito, nós vamos encontrar algo que aos olhos parece muito bom, um doce. Mas sabe, o ponto que eu quero pegar aqui desse verso 8 e do verso 9, é do que se encheu o coração de Sansão. O coração dele se enche de soberba, de orgulho. E ele fala, vou lá ver o leão que eu matei há um tempo atrás. Vou lá para ver como é que está. Vou lá para ver o serviço que eu fiz. Algo que eu fiz. E sabe, irmãos, o grande problema de nós, para que a soberba entre no nosso coração, é de sempre acharmos que nós matamos o leão. Que nós somos muito fortes, que nós podemos, que isso quem conquistou fui eu. Se não fosse o meu trabalho, se não fosse a minha dedicação, se não fosse o meu esforço, nada aconteceria. E olha só, tanto que é bonito o trabalho das minhas mãos, está até brotando mel lá de dentro. E sabe, a soberba enche o coração de Sansão, e ele é um pecado, um mal tão grave. Isaías 14, no verso 11, Isaías relata a queda de Lúcifer e os motivos pelo qual fez que Satanás se tornasse Satanás. Verso 11 do capítulo 14 diz assim: a tua soberba foi lançada também no Seol, na sepultura, junto com o som de glórias das tuas harpas. Eis que agora a sua cama é feita de larvas e a sua coberta de vermes. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubava as nações? Irmãos, olha o poder, olha a autoridade que havia sobre aquele anjo. Afinal, tu costumavas declarar em seu coração: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me estabelecerei na montanha, na assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e tornarei-me semelhante ao Altíssimo. Tamanha soberba que havia no coração, tamanha soberba que havia se enchido do seu poder, da sua autoridade, daquilo que exercia. Falou: eu posso sentar acima das estrelas de Deus, eu não posso mais ser como vocês, eu tenho que ser como Ele, tenho que ser igual a Ele. E aí nós cantamos a música aqui, né, Cleuber? Ele é Deus, acima dos anjos Deus, acima dos homens Deus, acima de tudo Ele é Deus. É assim mesmo? Aleluia, glória a Deus. Mas sabe, eu vou ler o verso 15, porque o verso 15 é o resultado disso. Contudo, as profundezas do Seol
da morte foste precipitado, lançado foste no fundo do abismo. Pronto, está aqui o resultado, o serviço dele. E sabe, todas as vezes que a soberba entra no coração, o pecado contamina. A condição de soberba, ela faz não só que você se contamine, mas que você contamine as pessoas que estão ao seu redor. Sansão toca na coisa imunda e leva aos seus pais. Entrega e faz com que eles também se contaminem. E sabe, a partir daí, meu irmão, a vida de Sansão é uma vida totalmente mundana. Completamente mundana. Sabe o que acontece com o casamento dele? Perde a esposa. Passa a se envolver agora com prostitutas junto aos filisteus. E aí, lá no arraial dos filisteus, ele comete todo tipo de situação estranha, convivendo lá, mundana, totalmente fora do propósito pelo qual ele havia sido levantado. E aí ele se envolve com Dalila, que aí é o texto que nós lemos aqui nessa noite. E quando ele se envolve com Dalila, a última coisa que acontece com ele é que ela raspa os cabelos dele. E ele fala: não, eu acho que é por conta dos meus cabelos, eles nunca foram cortados, eu sou nazireu, eu entendo que a minha força vem dos meus cabelos. Dalila corta os seus cabelos e acontece exatamente isso, ele é preso. Mas sabe, não foi pelo corte do cabelo, foi por 3 primícias que acontecem na vida de Sansão, que deveriam ter sido observadas. A primeira primícia é fruto da vinha, a vide, que ele visitou 2 vezes, no texto que nós lemos. A segunda, quem sabe qual foi a segunda? Escola Bíblica Dominical, domingo, todos os domingos, às 9 da manhã, até às 10, pastor Ailton. Segunda primícia, ele toca em algo imundo. O animal estava morto, ele tira de dentro do animal o mel, come daquele alimento e dá para os seus pais. Ele toca num alimento imundo, como nazireu ele não deveria fazer. E pela terceira primícia quebrada, ele deixa que os seus cabelos, o seu voto, os seus cabelos fossem raspados, fossem cortados. E ali, irmãos, o Espírito de Deus, assim a palavra diz que nós lemos, se afasta e se retira, a sua força se retira através do Espírito Santo. E sabe, para encurtar mais ainda a minha palavra aqui, para a gente já encerrar, os filisteus se apoderam de Sansão, um grande herói, um grande líder de Israel, prendem ele, arrancam-lhe os 2 olhos, o amarram em um moinho, e ele trabalha nesse moinho todo o tempo, todos os dias. Trabalha no moinho com seus olhos arrancados. Sansão fica cego, girando o moinho. E sabe, eu queria entrar justamente nesse ponto da cegueira. Sansão queria força, Sansão queria vitória, Sansão queria autoridade, Sansão queria tudo aquilo que ele poderia alcançar com o Espírito Santo de Deus. Mas Sansão não queria santidade. Sansão não buscou em nenhum momento na vida dele santidade. Falar com Deus, conversar com Deus, se deter aos princípios pelo qual ele foi criado, e ele nunca se atentou a isso, e queria desfrutar de tudo aquilo que o Espírito Santo lhe dava, queria desfrutar de tudo aquilo que ele podia conquistar com a sua força. E sabe, irmãos, nós precisamos entender que às vezes situações difíceis estão acontecendo na sua vida, na minha vida, para que nós possamos entender que nós precisamos voltar ao propósito. Sabe o que acontece com Sansão? Ele tem os olhos arrancados, ele passa a girar um moinho, ele perde a visão, e a partir daquele momento ele começa a entender que havia um propósito na vida dele. Você quer ver comigo? Vamos ler lá.
Juízes 16, Raul, abre aí para mim, por favor. Juízes 16, a partir do verso 26. Alguém leia bem alto, do verso 26 até o verso 28. Disse Sansão ao moço que tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a ela. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Sob o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus ao menos por os teus olhos. Em nenhum momento, entre os capítulos 13, 14, 15 e 16, você vai ver Sansão fazer uma oração. Mas a partir do momento, irmãos, que ele está sem os olhos, e ele está sendo humilhado, se levanta dentro dele uma força para orar ao Deus dos céus. Sabe qual que é o primeiro pecado que a palavra menciona, que faz com que Sansão perca a primeira primícia dele? Quem acompanhou aqui? Não foi a soberba. Então ele fala para os seus pais: eu vi uma moça na aldeia dos filisteus, e ela me agrada aos olhos de Sansão, aos olhos do pecado, aos olhos do que ele podia ver e enxergar. Aquilo enchia o coração dele. E quando ele perde a entrada do pecado na vida dele, quando o pecado é cessado, quando ele está em extrema dificuldade, então ele levanta uma oração. E sabe, você pode me perguntar aqui agora, nesse exato momento, o que essa palavra tem a ver com renovo? Que até agora eu não entendi onde é que esse cidadão vai chegar. E eu quero ler com você o verso 22 do capítulo 16. O verso 22 do capítulo 16 diz assim: e o cabelo de sua cabeça começou a como quando foi raspado. Sabe por que você veio aqui quarta, quinta, sexta, e você está aqui hoje, e amanhã você vai estar aqui? Porque independente da dificuldade que você está passando, independente do que você acometeu durante todo esse período de 2023, por mais que você tenha sido zombado pelos filisteus, te chamaram para poder rir da sua cara, te arrancaram os olhos, te desviaram do caminho do Senhor. Por mais que a dificuldade, a tribulação tenha vindo e te esmagado durante todo esse ano de 2023, meu irmão, os cabelos não pararam de crescer. A fé não acabou. Está aí. Pode ser que ela está bem pequenininha. E você passa a mão e fala: mas está crescendo de novo, Senhor. Mas não dá. Mas o cabelo voltou a crescer. E a palavra diz que no momento que foi raspado, ele já começou a crescer. E sabe, você veio aqui porque você acredita que em 2024 os cabelos estão crescendo. A força está voltando. E sabe de uma coisa, irmãos? O que eu percebo aqui nessa palavra que nós lemos? Em todo momento que Sansão ia para um grande desafio, que ele ia matar o leão, que ele ia matar 1000 filisteus, que ele ia matar 40 filisteus, em todas as situações em que ele precisa exigir a força dele, sabe o que a palavra diz? Que sobre ele se apoderava o Espírito Santo, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vinha e ele se tornava forte. Mas sabe o que acontece aqui nesse texto que nós lemos agora no final? Logo depois que ele faz a sua oração, a palavra não diz que o Espírito de Deus se apoderou dele, porque a força dele estava na sua oração. Meu irmão, 2024 vai ser um ano que você vai se sustentar pela força da sua oração. Sabe, o renovo é esse aí. É os cabelos voltando a crescer.
Sabe, aquilo no seu íntimo, no fundo do seu coração, que você percebe assim: Senhor, por mais que há uma situação difícil, mas há uma palavra. E sabe por que Deus permitia tudo aquilo na vida de Sansão? Nós lemos lá no capítulo 13, quando ele chega até os seus pais e fala que quer aquela esposa, aquela filisteia, e seus pais falam que não. Então a palavra diz o seguinte, que os pais dele não sabiam, mas o Senhor estava o conduzindo aquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque se ele não fosse no amor, mas na dor ele iria, porque o Senhor tinha lançado uma palavra. Deixa eu falar para você que o Senhor lançou uma palavra na sua vida. Há uma palavra aí na sua vida. 2024 não vai ser marcado mais por uma condição de sofrimento, de luta, por mais que ela venha, mas você todas as vezes vai sentir os cabelos crescer e você vai fazer uma oração. E sabe o que vai acontecer? As suas forças vão voltar, você vai empurrar as colunas e você vai cumprir o propósito pelo qual Deus fez a sua vida. Você está entendendo isso? Da glória a Deus. Sabe, irmãos, o Espírito de Deus, Ele tem um cuidado, um zelo com cada um de nós. E Ele quer que nós venhamos a entender que existe um propósito pelo qual nós fomos criados, pelo qual nós estamos nessa terra. Sansão, por mais que ele andou numa vida torta, numa vida difícil, numa vida complicada, ao final da vida dele, ele cumpriu o propósito de Deus e escreveu seu nome como um herói da fé. Como um homem que Israel se honrava de escrever o seu nome como um grande homem. E sabe, independente das circunstâncias, das situações que a sua vida anda e caminha, meu irmão, é preciso você entender que há uma condição. A partir do momento em que você ora, a partir do momento que você fala com Deus, Deus começa a te dar forças, a direcionar você naquilo pelo qual Ele designou. Você consegue entender isso? Diga graças a Deus. Eu tenho Sansão como um personagem extremamente importante dentro dessas condições que eu li, que eu vejo, que eu visualizo. Um homem errante, cheio de pecado, você fala assim, isso aqui não vai dar em nada. O final disso daqui é problema, é tragédia. Irmãos, e realmente ele colhe muitos problemas, pelo fato de ele ter se desviado dos seus caminhos. Ele bate muito a cabeça em muitos lugares, mas sabe, ao final o propósito e a palavra de Deus tem que prevalecer. A palavra de Deus prevalece, e se Deus falou, vai livrar dos filisteus, Ele vai livrar dos filisteus. E a palavra diz que mais na sua morte Ele destruiu os filisteus do que durante toda a sua vida. Mas sabe, o seu fim não precisa ser esse, o meu fim não precisa ser esse. O que nós podemos fazer é nos arrepender, buscar ao Senhor, orar, falar, Senhor, eu quero cumprir o propósito, mas não me deixe que eu fique cego, não me coloque cego para que eu não possa entender que existe um propósito. Não recaia sobre a minha vida, Senhor, o mal, a tragédia, a destruição, para que eu possa entender que existe um propósito. Meu irmão, que os cabelos que estão crescendo aí, passa a mão na cabeça aí, Adriano, crescendo, Adriano, Adriano, olha só para vocês verem, tanto que isso é, Adriano, mais ou menos quanto tempo, estou te expondo aqui, Adriano, pode ser que depois a gente tenha um problema, mas depois que você corta o cabelo, em quanto tempo depois começa a crescer? Quantos dias? Uns 3 dias, 3, 4 dias já volta a crescer. Isso é rápido, irmãos? É rápido. 3, 4 dias volta a crescer. Sabe, meu irmão, se o Espírito de Deus você sentiu que afastou, se você se afastou do Senhor, entenda que é rápido, basta uma oração para as suas forças voltarem, basta você orar para que as forças se renovem, basta que o renovo venha quando eu começo a me sustentar através da oração, quando eu entendo que todas as vezes que eu orar, o Espírito de Deus vai me fortalecer, e eu vou me tornar mais forte. Em 2024, quando eu estiver fraco, eu vou orar, eu vou falar com Deus, Senhor, restaura novamente as minhas forças, o Espírito de Deus renova em mim as minhas forças, e eu caminho mais um dia, e eu coloco
as mãos sobre a pilar, sobre aquilo que está pesando sobre mim, e empurro e falo: Senhor, eu vou seguir mais um dia. Se você entendeu, vamos fazer uma oração. E eu quero encerrar. E eu queria que você orasse pedindo força. Eu não sei se você já orou falando isso com o Senhor, mas ora pedindo força. Sabe por quê? Porque eu preciso de força para esse próximo ano. E como preciso? Nós estamos num período ali, eu e a Rauena, de obra, irmão. Nós já tentamos ali, né? Já são mais de 12 meses. Aliás, esse mês faz exatamente 12 meses. Nem a obra dessa igreja demorou tanto tempo, pastor Ailton, para ficar pronto. E isso às vezes vai enfraquecendo, são situações que vão enfraquecendo a nossa vida, vão enfraquecendo o nosso espírito, vão enfraquecendo a nossa fé. E eu não sei qual é o problema que você tem passado, meu irmão, mas às vezes você tem se enfraquecido. Mas eu quero te pedir nessa noite que entenda que da mesma forma que foi raspado, a força, ela pode voltar. E ela volta na medida que a sua oração chega até o Senhor. Espírito Santo de Deus, fortalece o teu povo, ó Deus. Senhor, dá força, Pai. Dá força ao cansado, Deus. Senhor, dá força ao oprimido, dá força àquele que está ansioso, dá força ao deprimido, ó Deus. Espírito Santo de Deus, visita aquele, ó Deus, que já não consegue mais, Pai. Aquele que tem, ó Deus, todos os anos tentado, mas não consegue. Pai, se ele veio aqui nessa noite, se ele veio buscar o renovo, é porque o Senhor vai renovar as forças dele. O Senhor vai renovar as forças das suas mãos, o Senhor vai renovar as forças, Senhor, da sua fé. Ele vai passar, Senhor, a acreditar, a confiar ainda mais. Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa visitar agora, Deus, em nome de Jesus. Visita o cansado, ó Deus, aquele que não tem mais forças nem mesmo para orar, aquele que não consegue mais nem conversar com o Senhor, ó Deus, mas o Senhor fortalece. Pai, assim como o Senhor fez com Sansão, o fortalecendo, não agora mais com o teu Espírito se apoderando, mas ele entendendo que as forças dele vinham da comunhão e da oração que ele tinha com o Senhor. Pai, que o Senhor possa começar a fortalecer comunhão aqui dos teus filhos, que o Senhor possa começar a fortalecer aqui, ó Deus, vida de santidade, que os teus filhos comecem a entender, ó Deus, que elevar uma vida de santidade, se afastar das coisas do mundo, é que faz com que nós venhamos a caminhar todos os dias no propósito. E o propósito pelo qual o Senhor nos levantou foi para enfrentar exércitos, foi para enfrentar, ó Deus, inimigos, e eles caírem sobre os nossos pés. Pai, que o Senhor dê autoridade ao teu povo, que o Senhor dê ao teu coração dos teus filhos, ó Deus, força e fortalecimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma salva de palmas bem forte, glorifica o Senhor.